Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, Shalom Aleichem. Que Deus possa abençoar meu irmão e minha irmã. Siga o nosso canal, no Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Blogger também, Fabrício Barreto Gonçalves. E estava deparando aqui com um texto sobre a ressurreição de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e de Lucas, capítulo 24. Mas, tomando por base o capítulo 28 de Mateus, e lendo esse comentário aqui, excelente, recomendo. A série, Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, Mateus, introdução e comentário de R.G.V. Tasker. É um grande teólogo presbiteriano, reformado, calvinista. E um comentário luterano de um pastor, teólogo, estudioso, luterano, comentarista, aqui que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho em PDF também, os dois livros. E falam sobre a ressurreição de Jesus, em que as mulheres, as irmãs, e a Bíblia fala o nome de cada uma delas, Joana, Maria Madalena, ou de Magdala, ou Magadã, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Foram lá no sepulcro de Jesus. E claro, amém por isso, meu amigo, minha amiga? Jesus havia ressuscitado. E elas encontraram alguns lençóis, o lençol, o sudário, alguns aventais ali dentro do sepulcro de Jesus, onde Jesus havia sido sepultado. Estavam dobrados, segundo algumas fontes e informações. E nesse livro, nesse comentário luterano, muito bom por sinal, eu não havia me atentado para isso. Mas ele fala, sobretudo Helmut Koester, Raymond Brown, Joaquim Jeremias, George Eldon Ladd, Russell Philip Shedd, Dr. Shedd, Pastor Shedd e outros, K. Bailey. Eles comentaram que havia um costume em Israel, na época de Jesus, até antes disso, que o dono da casa ali, quando recebia os convidados, ao cear, ao jantar, ou almoçar, ou fazer uma refeição, um café da manhã, sua casa havia muitos empregados e servos de algumas pessoas ricas da época de Jesus, primeiro século. Aí que esse comentarista luterano disse que, ao terminar a refeição, para indicar os empregados ali, os serviçais, os empregados, os escravos, os servos, que ele havia terminado de comer, e a família, os convidados, o que eles faziam? Eles pegavam o lençol na mesa, os guardanapos, as toalhas, e dobravam, e colocavam sobre a mesa dobrado. E ocorre que esse comentarista luterano fala nesse livro, esse comentário, que interessante, que Jesus, ao ressuscitar, alguns encontraram as mulheres, principalmente as mulheres, que foram as primeiras testemunhas. Isso Jesus deu dignidade e honra à mulher. Amém? A mulher, ela não era contada na genealogia, ela não tinha muitos certos privilégios, como as romanas, as gregas, as fenícias, as espartanas, as coríntias, as fenícias e outras mulheres, da época, como as hebreias e as judias, não tinha direito e não eram nem contadas, dado o machismo, e a misoginia. Misoginia é uma palavra chamada misógino, é quem tem aversão ou
reage um preconceito e estranheza a tudo que é relativo ao feminino ou ligado à cultura das mulheres, né, femininas. É chamado de misógino ou misoginia. Mas as mulheres foram lá e viram o sepulcro vazio. Glória a Deus por isso. Querido, querida, ao ver os lenços, colchas e vestidos e roupas que estavam envolvendo ali o corpo de Jesus, dobrados, significa isso. Eu saí, fui ao Pai e estou vindo de volta. É isso que significava essa cultura. Na mesa, como eu falei, desse comentarista luterano. Dobrava um lençol, colocava e as toalhas e guardanapos na refeição para indicar aos empregados, aos servos e escravos que o patrão havia acabado de comer, ou terminado, né? Uma tarefa. Mas ele que ia lá só por um momento, mas ia estar de volta. Há uma palavra no Novo Testamento, sobretudo o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, que fala Maranata. É uma palavra aramaica que diz Maranata. Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, logo. Ou seja, Jesus foi ali só um momento. Ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, à destra, à direita de Deus, mas está voltando. E eu pergunto a você, uma lição belíssima. O que você tem feito na sua vida? O que eu, Fabrício Barreto Gonçalves, enquanto crente, eu tenho vivido a minha vida cristã de qualquer maneira, de um modo displicente, relaxado? Eu tenho consagrado a minha vida, perseverado na fé, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, do Evangelho? Ou eu tenho vivido a minha vida cristã de modo relaxado e relapso? O significado da ressurreição de Jesus e as mulheres terem encontrado ali, naquela manhã da ressurreição, que Mateus capítulo 28, o evangelista Mateus registra, significa que Jesus foi para o Pai no céu, está à direita, à destra de Deus, Pai, mas está voltando. E isso é um sinal, é uma exortação, uma mensagem de atenção, de perseverança. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, Paulo dizendo, então, o meu trabalho no Senhor não é em vão. Vale a pena viver pelo Evangelho, pregar a Cristo, anunciar a Cristo, o plano de salvação, o ide de Jesus. Vale a pena ser fiel a Deus e buscar a Deus. Que Deus nos abençoe. Curta o nosso canal nas redes sociais, no Instagram, Telegram, Facebook, no X, que é o antigo Twitter, no WhatsApp, Telegram, no Instagram, eu, Fabrício Barreto Real, ou @ Fabrício Barreto Gonçalves. E no meu blog pessoal, Fabrício Barreto Gonçalves, com artigos de teologia e comentários bíblicos e filosóficos e de religião. Que Deus abençoe. Amém.